Boa noite, pessoal. Vou esperar o Instagram notificar vocês, para vocês estarem aqui com a gente. É um prazer você que vai ver a gravação, você que está chegando ao vivo aqui para nossa live. Dicas para controlar a ansiedade. E hoje a gente vai ter a participação da nossa nutricionista, a Letícia Corvino. Eu vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários de 1 a 10 o quanto que vocês se sentem ansiosos. Sejam todos bem-vindos aqui na live. Se vocês quiserem fazer perguntas, coloca no balãozinho que a gente vai responder no final, tá bom? Só para não correr o risco da gente perder aqui nos comentários nenhuma pergunta. Então, coloca aí no balãozinho. E se você tem algum amigo, alguém que você conhece que é muito ansioso, convida ele para aprender aqui, para ver essas dicas junto com você, tá bom? Clica aí no aviãozinho para enviar essa live para ele. Eu vou chamar a nossa convidada, a Letícia, para estar aqui com a gente. Só um minuto. Aí. Vocês viram, né, que a Letícia é a nossa convidada e como que a nutrição pode nos ajudar no controle dessa ansiedade. Oi, Lê, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, boa noite. Tudo. E com essa vida agitada, né, todo o estresse, a forma como nos alimentamos também e como a gente seleciona esses alimentos também interfere muito, né? Porque nós não somos coisas separadas, né? Nós somos um conjunto, então tudo influencia, né? E a Letícia vai trazer informações bem legais para a gente hoje. E o ponto inicial que eu gostaria de trazer, pessoal, em relação à ansiedade, é que a ansiedade é natural, é uma emoção natural do ser humano, né? Inclusive, é fundamental para a nossa sobrevivência. Ela nos alerta dos perigos que surgem à nossa volta. É como um exemplo que eu sempre trago, né? Ninguém vai para uma entrevista de trabalho como está assistindo TV em casa, né? Ou seja, a ansiedade, ela de alguma maneira nos protege, faz com que a gente tenha aquela preocupação, né, de nos preparar, de repente atualizar ali o nosso currículo, né, de estar atento ao que a gente vai falar. Então, de certa maneira, ela nos protege. E ela vai ser considerada um traço quando ela começa a disparar número de alertas maiores do que ela deveria, né? Ou seja, situações que não têm o risco, mas que você observa que você está mais ansioso, né? Ou seja, situações corriqueiras ali do seu dia a dia, você percebe que ali não teria motivos para você estar ansioso ou ansiosa. E quando que ela vai ser considerada um transtorno, né? Quando ela começa a atrapalhar a sua vida, né? Te impede de fazer coisas do seu dia a dia, gera crises, dificuldade de concentração, uma preocupação exagerada, alterações de humor, alterações no apetite, sensação de estar à beira de um colapso de nervos, batimentos cardíacos também aumentam a frequência, tem tontura, sudorese. E quais as causas, né, que levam a um transtorno de ansiedade? Porque saímos desse estado de alerta, desse estado de ansiedade natural, na verdade, para uma ansiedade patológica. Todo transtorno mental, pessoal, é como fazer um bolo. Eu sempre uso essa analogia muito interessante com os pacientes, né? Precisa de todos os ingredientes. Não se faz, aproveitando a Letícia aqui, né? Fazer essa analogia do bolo. Não se faz um bolo, por exemplo, com farinha apenas, né? Então, não é só por conta de um trauma, de um relacionamento, de um trabalho estressante que você vai ter ansiedade, né? Mas seria necessário todos esses ingredientes. E o que seriam esses ingredientes? Seria a sua genética, fatores biológicos, sua história de vida, o ambiente onde você foi criado, o ambiente onde você está nesse momento, questões familiares, traumas, dificuldades emocionais, baixa autoestima, traços de personalidade. Se no decorrer da sua vida aí você teve algum adoecimento, a gente sabe que tem algumas doenças que favorecem a um estado mais ansioso. Ou seja, hoje a ciência ela entende
que a ansiedade tem causa multifatorial, né? Por isso que algumas pessoas desencadeiam o transtorno e outras não. Por exemplo, às vezes a gente passa pela mesma situação. Um exemplo, um término de um relacionamento ou uma demissão. Por que algumas pessoas ficam ansiosas, depressivas e outras não? Porque vai depender aí dessa série de ingredientes, de todos esses fatores, né? Então precisa, assim, digamos, entre aspas, né, gabaritar todos esses requisitos para que esse bolo dê certo, né? Para que tenha um transtorno de ansiedade. E é importante ressaltar que cada um vai lidar de uma maneira diferente com as dificuldades, com os conflitos, com o estresse, certo? E lembrando que, no caso de um transtorno, é fundamental buscar ajuda, né? Ajuda psicológica, de um psiquiatra, atividade física, a forma como você se alimenta. Então, tudo isso vai ser importante no tratamento. E hoje nós vamos falar dessa ansiedade que está presente no nosso dia a dia, né? Como podemos lidar com ela? Lê, com toda essa vida agitada e estressante, ela acaba até modificando o nosso funcionamento biológico, né? E nos deixando em alerta o tempo todo. Fala um pouquinho pra gente. Bom, boa noite. Você introduziu muito bem. E já pegando esse estado de alerta, né? Desde que eu atendo, tem uns 4 anos que eu atendo, a ansiedade ela é muito comum, é um sintoma, né? Um relato muito comum nas pessoas que, como eu trabalho muito com emagrecimento, que ganham peso e não conseguem perder por conta da ansiedade. Tá? Isso é um fato, mas que da pandemia para cá, desde o início da pandemia para cá, aumentou. Então tem sido muito mais frequente por uma série de fatores, né? Como você falou, nos coloca em estado de alerta. Então, o hormônio que coloca a gente em estado de alerta é o cortisol. Então, uma das modificações que a ansiedade e o estresse já causam em nós, falando aí da parte fisiológica, né? É justamente esse aumento de cortisol. Então, eu separei até alguns fatores que podem levar a gente a ter mais estresse, mais ansiedade. E um deles, principalmente lá no início da pandemia, quando houve um boom, assim, de casos e de relatos do atendimento online, enfim, foi as pessoas que estarem muito com fácil acesso a más notícias o tempo todo, né? Então a gente ligava a TV, estava nas redes sociais, era número de morte, era coronavírus espalhado por todo o mundo, e daí aquilo causava uma ansiedade, uma insegurança, um estresse em todos, né? Porque a gente ficava, meu Deus, até onde isso vai, até onde isso vai nos levar. Então, dos pontos a gente tratava, você falou da questão da genética, né, que tem essa interferência na ansiedade, mas a gente tem uma série de outros fatores que a gente pode controlar também, porque a ansiedade em si, eu creio, né, que ela demora um pouco mais para você, não sou mais ansiosa, ou sei lá, controlei minha ansiedade, não é de uma hora para outra, não é numa sessão com um psicólogo ou uma dieta que vai fazer você ficar tranquilo, nossa, tô super zen, super equilibrado. É um processo, né, Lê? Então, acho que um dos fatores é justamente você sair desse meio de notícias ruins, de pessoas pessimistas e de pensamentos pessimistas. Então, comigo não vai dar certo, mas eu vou chegar lá, eu não vou passar na entrevista. Tudo isso vai nutrindo um sentimento, uma sensação em nós que não é boa, que aumenta também esse hormônio do alerta, que é o cortisol, né? Então, acho que são 2 pontos. Você aí que é psico, se quiser completar com alguma coisa, mudam, né? A interferência externa em nós mesmos, né? Sem dúvida. E nessa linha, né, Lê, de se afastar dos pensamentos negativos, tentando manter os pensamentos positivos, é importante também que a gente se questione, né, em relação aos nossos pensamentos, né, para ver se esse pensamento ele tem uma evidência concreta, né? Será mesmo que eu tenho razão para acreditar nesse pensamento? Será que ele é verdadeiro? Ou de alguma forma é possível questioná-lo, né? Lembrando que é o que eu sempre falo aqui no Instagram, né? Pensamentos não são fatos, né? Eles não são verdades absolutas, porque eles estão mais relacionados ao nosso mundo interno do que a realidade em si, né? E dependendo das informações, das pessoas, de tudo aquilo que a gente consome no nosso dia a dia, também vai influenciar. Outro fator que tem sido muito dito, e eu falo muito no meu Instagram,
Inclusive, quem já quiser me seguir, já estou aí com a Tati, só incluir lá, Sim. que é a questão do sono, né? Então, como uma boa noite de sono interfere também na sua ansiedade no dia seguinte e já fazendo um casamento com ganho de peso. Porque a gente tem a melatonina à noite, né? O hormônio que tá todo mundo tomando para dormir e melhorar a noite de sono. Ela tem um pico de produção na parte da noite, por volta ali de 8h30. Então, por que a gente tem que dormir à noite e ficar acordado de dia? Basicamente, esse é o meu lema de vida. Porque tem uma série de resposta hormonal, acontece milhares de coisas, mas vamos trazer um foco maior aqui para essa parte hormonal, que quando você tem um ciclo circadiano invertido, você não respeita o relógio biológico, não acontece. Então, essa melatonina, ela está um pouquinho mais baixa do que deveria. E o cortisol, que é o hormônio do alerta, que tinha que estar mais baixo à noite, e se manter mais baixo para você dormir, ter uma noite tranquila, ele não está. Então, você tem um cortisol aumentado. Mantém a gente em alerta e, entre inúmeras consequências, ele atrapalha aí o processo de metabolismo do carboidrato, então a chance de ter uma resistência à insulina, que é um pezinho ali para uma diabetes, é um pouco maior, atrapalha também no emagrecimento. Para mulheres que têm ovário policístico também é um outro fator agravante. Além disso, o cortisol aumentado pela falta de sono, um sono ruim, ele também desregula os hormônios que controlam a nossa fome. Então você vai acordar e durante o dia você vai ter mais apetite e vai contribuir para o ganho de peso. Então, eu tô acima do meu peso porque eu sou muito ansiosa. Tá, então a gente tem que trabalhar também nessas linhas de frente. Parece que quando a gente fala com a pessoa, faz a higiene do sono, desliga o celular uma hora antes de dormir, prepara um ambiente, parece que é uma conversinha meio boba, né? Isso não dá nada. Mas a noite de sono não é só a gente fechar o olho e abrir o olho. É acontecer tudo o que precisa acontecer à noite nos nossos órgãos e no nosso corpo para que a gente tenha um outro dia, um dia bacana, né? Um próximo dia bem produtivo. E Exato. aí, isso eu já consigo trazer em relação às bebidas cafeinadas, né? Então, o aumento do consumo de cafeína também prejudica o estado de ansiedade e de estresse da pessoa. Então, tem gente que toma café com leite à noite, mas eu consigo dormir igual uma pedra. Tudo bem, mas você ingeriu cafeína. O sono não é só a gente fechar o olho e abrir. Precisa acontecer muitas coisas. Então, você dorme, você acha que dormiu, mas você não teve aquele sono reparador. E daí você está prejudicando toda essa parte hormonal também. Então, se você já é ansioso, já é estressado, ou está nesse processo de novo hábito, né? Porque está interferindo, seja em um ganho de peso ou em qualquer outra situação da sua vida, seria interessante o consumo, de repente, de um café descafeinado. Nutri, eu não abro mão do meu café de manhã. Tá bom. De manhã, a gente pode até ver se mantém a cafeína, mas tem pessoas que são completamente sensíveis e aquela cafeína atrapalha o sono à noite. Então já vamos mudar para um cafezinho descafeinado? Ao invés de você tomar, sei lá, um chimarrão, um chá mate, um chá preto, vamos tomar um chá mais calmante ao longo do dia, principalmente nesse tempinho de frio? O frio é uma beleza, né? Você se pega no cafezinho o dia inteiro para ficar quente, aquecido, e daí sua noite de sono fica toda doida depois. E aí você emenda em série à noite, porque tá frio, e daí se regula tudo. Então a gente tem que ter atenção com isso também, né? Porque eu engordo no frio. Tem uma série de fatores que contribuem para isso também. Então é um outro ponto que eu gosto de colocar. E falando, puxando também pro emagrecimento e aumento de ansiedade, essa ansiedade ela se torna um pouco mais aumentada e o estresse um pouco maior quando a pessoa entra na dieta radicalista. Então, principalmente quando há uma restrição muito grande de carboidrato. Carboidrato é a nossa principal fonte de energia. E a principal fonte também de serotonina. Então, se a gente for falar de banana, de arroz, de batata, são fontes de alimentos ricos em triptofano que faz a conversão em serotonina, que é o hormônio aí do bem-estar e do prazer. Então, eu sei quando a pessoa chega e já sei que ela está em restrição de carboidrato quando ela entra no consultório, pelo jeito com que ela fala, o jeito que ela se posiciona, porque é aquela pessoa que está mais agitada, que está mais estressada, que está um pouquinho mais intolerante, não porque ela quer, porque é só uma reação mesmo do corpo sem energia. É o corpo tentando pedir um socorro, né? Sinalizar. Sim. Então, Imagina, né, Lê? tem maridos que vão com a esposa
e falam assim, nossa, ela tá insuportável. Porque a pessoa não tá comendo nada, tá só ali na proteína, só na alface. E não tem nada que dá prazer, né? Exato. E aí imagina, né? Uma pessoa que já não faz a higiene do sono, né? Eu sempre falo para os pacientes que assim como a gente tem o ritual ao acordar, a gente precisa ter aquele ritual que a gente vai ficando mais tranquilo para poder dormir, para de fato ocorrer essa limpeza, né, cerebral, de ter todos os benefícios do próprio sono, né? Aí ela não faz a higiene do sono. Corta tudo da alimentação, né? Tem uma série de problemas acontecendo na vida dela, né? Como que fica essa ansiedade? E tem gente que fala muito também da. Ah, mas o celular me dá sono, a TV me dá sono. E também tem a questão de luz azul, né? Luz de tela que prejudica o Sim, nosso sono. Então, acho que a primeira mensagem aqui é fechar o olho não é dormir, né? Então, você exato, fecha o olho, abre o olho, mas você tem que ter uma qualidade nesse meio do caminho. exato. Até para que ocorra esse descanso, né? Para que de fato você tenha todos esses benefícios. Sim. E aí, Lê? falando de. Ah, voltou. Ah, tinha travado? Eu tô aqui. Voltou, voltou. Tinha, travou, mas já voltou, pode continuar. Não, aí só separei também alguns pontos, assim, agora, de fato, em relação à rotina alimentar, alimentos e situações que a gente pode prestar atenção já no dia a dia para melhorar essa parte de ansiedade e de estresse, né? Então, um pouquinho a gente já falou ali, tem atenção com o ambiente, com o que você consome, em televisão, em celular, em pessoas, né? Às vezes você está num grupo ali meio tóxico, que fala só de notícias que não te agregam. Tudo isso causa em você, acho que até inconscientemente, né, Tati? Uma, uma adrenalina que não era sua, que não te pertence, só te Sim. implementar, né? Linkando com isso também, Lê, tem a questão de conhecer os gatilhos, né? Da gente saber o que vai deixar a gente mais ansioso, qual situação, quais pessoas, o que ocorre ali que a gente fica mais ansioso, né? Até para a gente, de certa maneira, da medida do possível, né? Que às vezes é um colega de trabalho, ter um certo cuidado, ou se você julgar prudente, né? Se afastar, então também tá muito relacionado a isso. Sim, às vezes nem, eu acho que não precisa nem do afastamento, dependendo da situação. É só você não permitir determinados assuntos. Tem assuntos, Exato, sim. sei lá, política, essas coisas estressam muita gente de ouvir. Então não se permita falar sobre isso, né? Não, Colocar não deixe limites, né? isso e pronto. Vamos falar de outra coisa, algo mais legal? O que você fez Sim. no fim de semana? O que você comeu ontem? Sei lá, vamos falar algo que agrega, né? E não algo que Sim. estressa a gente, né? Que protege essa saúde mental, né? De repente é um assunto que te deixa desconfortável, por que não, né? Falar, não quero falar sobre isso me gera gatilhos, né? Fatores desencadeantes, como a gente fala, né? Então, também é um autocuidado. Sim, e tem que ter, né? A ansiedade requer muito autoconhecimento também, né, Tati? Então, Sim, a situação que você tá, o que que você está fazendo, e agora eu já sei um pouquinho aqui da alimentação, então, caramba, realmente, essa dieta aqui que eu tô fazendo, eu peguei na internet, tô restringindo carboidrato pra caramba, mas a minha saúde mental tá indo embora, então, não vale. Eu falo que tem coisa que não vale tudo para emagrecer. Não vale exato. mesmo. E o, e o que também, Lê, o que a gente observa, né, nessa questão da ansiedade, é que muitas vezes a gente fica tentando controlar aquilo que não tem controle, né? Muitas vezes a gente, aliás, tenta controlar situações que não estão no nosso controle, né? Nunca iremos conseguir controlar aquilo que tudo que está ao nosso redor. Então, o que eu converso muito durante as sessões com os pacientes, com as próprias pessoas aqui no Instagram, pensa um círculo, né? O que está dentro do seu controle, né? Qual é o próximo passo que você consegue dar, que lá no final vai resolver essa situação, mas é o que você consegue fazer hoje, né? Então, pensar nem sempre nessa esfera, né? Por exemplo, puxando para essa questão do emagrecimento, né, Léo? Alguém que precisa perder, não sei, 20 quilos. Vamos pensar os 5 primeiros, né? Dar um passo de cada vez. Eu trabalho muito assim. Porque às vezes a pessoa tá lá com, sei lá, 120 quilos, aí ela me pergunta, eu tenho que pesar, qual que é meu peso ideal? Ela fala, nossa, você fez a pior pergunta que você podia fazer pra mim.
Porque é uma situação que é ruim. Geralmente quem quer, o perfil de paciente que quer saber isso é o paciente mais ansioso, que é o que Sim, menos queria falar sobre isso. Porque vamos supor que o peso dessa pessoa, dessa mulher, seja 50 quilos. Ela tem 70 quilos para perder. Ela nunca mais vai voltar na consulta. Se eu exato, porque, falo ó, que é 50. exato. Então, tem que ter um trabalho, um jogo de cintura ali, para falar: olha, a gente está aqui, sei lá, numa obesidade 3. Não vamos pensar nisso. Vamos pensar em primeiro você beber mais água? Vamos pensar em Exato. melhorar a qualidade do seu sono? Ah, O como que tal do essa ansiedade plano, tá? o tal do plano Né? de ação, né, Lê? Eu preciso começar pela água. Então, qual que é a minha tarefa de hoje? Comprar uma garrafinha de água. Aí, o que que a gente pode Sim. fazer amanhã? E não se comparar. As pessoas que buscam emagrecimento, eu falo muito de emagrecimento, porque é um público bem, é meu foco maior, mas as pessoas que querem emagrecimento, elas querem emagrecimento comparado à amiga que perdeu 30 quilos em um mês, sei lá. Cada dia as dietas estão mais malucas. Mas não vê que essa pessoa não trabalhou conscientização em momento algum. Ela não aprendeu novos hábitos. Ela cortou tudo e quando ela chegou num pico de estresse altíssimo, ela abandonou a dieta. E daí a saúde dela foi embora. Ela não recupera tão fácil a Sim. saúde. O peso recupera, é muito fácil ganhar peso. E as, Engordar, né? Ganhar gordura é muito fácil. Porque eu também sim, acompanho pessoas que querem ganhar massa muscular e subir peso não é tão fácil. Então, deixar bem claro. Ganhar gordura comendo pizza, tomando refrigerante, isso é muito fácil. Agora, você mudar hábito leva tempo. A gente não constrói hábito de uma hora para outra. Então, sim, o sim. primeiro passo do emagrecimento é quais hábitos você tem e quais você quer mudar. Então, a gente pontuando e fazendo esse plano de ação mesmo que você falou, ó, dá pra gente beber mais água? A água é o principal. Tem que ir focando no principal, que uma hora essa pessoa que tem 120 quilos, ela vai chegar lá nos 50 que ela vai. Mas não vai ser amanhã. Eu falo isso muito com o paciente. Ah, Sim. quanto tempo vai passar em consulta? Não sei, porque as recaídas acontecem. Acho que é a mesma coisa em sessão de terapia. Ah, 10 sessões resolve? Cara, não dá pra saber. Porque eu não sei o Sim. que vai acontecer na sua vida. E tem, Já e tem. tem, Pode falar. não, e tem um detalhe que às vezes a gente diminui os sintomas, mas acontece algum fato, né, na vida, alguma situação difícil, alguma perda, alguma questão, que às vezes aqueles sintomas retornam, né? Ou às vezes no seu caso ganha aí um pouquinho de peso, né? Então a nossa vida não é estática, né? Acontecem coisas e às vezes você tá bem fica bem por um período, aí os sintomas retornam em outro momento. Nossa, eu ia falar que eu atendi uma moça uma vez que ela estava noiva, super animada com o casamento, chegou até mim. E aí, na outra consulta, no mês seguinte, ela chegou e falou: tem uma coisa para te contar. Tá, o que que foi? Terminei. Eu falei: oi? De tudo que eu imaginei que poderia ter acontecido nesse meio tempo, o tanto que ela estava animada, não imaginei que ia ter um término de relacionamento. Ah, daí Sim, eu terminei, não consegui o plano. Cara, não. O que que eu falo para essa pessoa? Ah, você acabou com o nosso acompanhamento, meu Deus, você não consegue seguir um plano alimentar. Gente, não, ela teve um abalo emocional. não. Primeira coisa, que bom que você voltou, não desistiu. Bora lá, Exato. bora recomeçar com a nova fase. E é Sim, sobre isso. Então, não tenho como mensurar. Ah, você vai ficar comigo 3 meses, 6 meses, um ano. Não sei, porque essas coisas não estão no nosso controle, né? Então, exato. a gente não controla tudo, o fato emocional. A pessoa pode ser demitida, ela pode ser promovida. Então, tudo isso vai alterar a forma com que ela se relaciona com a comida, né? Exato, e linkando com essa questão do controle também, em relação a essa questão da ansiedade, é não ter mais responsabilidades do que aquilo que está dentro da sua capacidade, né? Ou seja, então, não se sobrecarregue em relação às tarefas da sua rotina, né? A dificuldade em lidar com essa sobrecarga pode levar ainda mais o seu nível de ansiedade, né? Ou seja, então é fundamental colocar limites, né? Colocar um número aí de atividades que você consiga dar conta na sua agenda. Um número real, né? Não o Sim, ideal. o que suga a sua energia, onde você poderia, sei lá, deixar de ficar no Instagram meia hora para fazer um jantar e não pedir um iFood. Então, tudo isso a gente tem que ir vendo, porque vão ser melhoras que vão trazer de fato, né, esse benefício para sua saúde e para atingir seu objetivo. Seja ele emagrecer, seja ele o controle da ansiedade,
seja ele qual for, né? Então, já até trazendo um pouquinho para a parte nutricional, eu destaquei ali alguns micronutrientes, se é que a gente pode dizer assim. Então, falando aí um pouquinho da importância do magnésio, das vitaminas do complexo B e do ômega 3 também para essa parte. O ômega 3 muito linkado à atividade cerebral. Então, quando a gente está falando de saúde mental, então, o que é mais comum por conta de hábito alimentar mesmo nosso é a suplementação do ômega, mas tentar incluir aí, por exemplo, a sardinha, que é algo mais acessível, uma vez na semana ou sempre que possível o consumo, desde que não seja frita, empanada. Tem paciente que come se for frita, empanada. Eu falo, aí não valeu, é num patezinho, num alguma coisa assim. Pelo amor de Deus, bora, né? Ajuda a Nutri. A vitamina do complexo B, principalmente, igual eu falei lá em cima, nos carboidratos, né? E aí é claro que a gente pode falar em qualidade de carboidrato, mas eles precisam estar presentes na alimentação, porque senão não vai fluir. E também encontrado nas proteínas, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Então, falo aí de feijão, falo da própria carne de boi, carne branca, né? E fontes de magnésio, vegetais verdes escuros, as castanhas, amendoim, abacate, são alimentos que você pode agregar no seu dia a dia, que também vão trazer benefícios para a parte de ansiedade, tá? Então, pacientes que têm uma ansiedade maior noturna, eu já começo a trabalhar ali no lanchinho da tarde, que geralmente é onde 5, 6 horas o paciente está enlouquecido, muitas vezes porque está fazendo uma restrição alimentar muito grande durante o dia, sem carboidrato. Chega à noite, o corpo quer essa energia de volta. Então, a gente tem que modular tudo isso, incluir esses alimentos, principalmente ali num lanchinho ou numa ceia, junto com um chá. Então, já falando aí do chá de camomila, chá de erva doce, erva cidreira, que entrariam aí na troca, você pode consumir ao longo do dia. Dificilmente alguém vai beber e dormir, né? Então, se a pessoa toma um medicamento, eu estou falando aqui para indivíduos ansiosos e que não tomam medicamento psiquiátrico, porque a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção com chá, fitoterápico, mas nós que não tomamos medicamento, enfim, seriam alguns benefícios, né? Tá inserindo esses alimentos também. O intestino, então a gente tratar o intestino desse indivíduo. Geralmente o paciente chega ansioso, chega acima do peso, está com função intestinal ruim. Muita gente acha que o intestino, ser constipado, né, ter prisão de ventre, então ir ao banheiro a cada 2, 3 dias é normal, porque a vida inteira foi assim. Ou então ir 4 vezes ao dia, é bom porque eu vou 4 vezes ao dia. Uma coisa nem outra tá boa, de repente. A gente tem que avaliar para ver como que tá essa função intestinal, muito ligada à imunidade e muito ligada também à ansiedade, porque o intestino e o cérebro, eles têm uma importância equivalente, eu diria assim, sei lá, não dá para falar qual que é mais importante, porque eles estão muito relacionados. Então, eu brinco até com o termo enfesado, vem de quem tem fezes, quem não tem um hábito intestinal legal. Então, a pessoa está enfesada, sabe? A pessoa que está ansiosa, está estressada, ela está enfesada. Sim. Então, a gente tem que tratar esse intestino dela, que vai ajudar na parte aí imunológica e também de ansiedade. E aí, o que a gente estava falando de alimentação é muito legal porque os pesticidas, né, os agrotóxicos, eles também afetam diretamente essa parte de ansiedade. Então, pioram o quadro de estresse e ansiedade. E a solução seria o consumo dos alimentos orgânicos. Só que eu falo sempre que possível, né? Porque nem sempre você acha, e quando você acha, o preço está lá em cima. Então, sempre que possível, priorize os alimentos orgânicos. Essa é a fala. Letícia, mas você vai mandar eu comprar um tomate de R$ 50 o quilo? Eu vou mandar nada. Eu estou aqui recomendando, né? Então, e tem alguma forma, Lê, da gente ter... Ih, caiu? Pode falar, tô ouvindo. Não sei, tô aqui. Voltou. Voltou. Lê, tem alguma forma da gente higienizar esses alimentos, mesmo o que a gente compra na feira mesmo, no mercado, com agrotóxico? Olha, higienizar... Deixa eu... Oi? Oi? Voltou? Voltou, agora voltou, Lê. Agora eu tô te ouvindo. Isso, sim.
para transformar o alimento lá transgênico, né, em orgânico é muito difícil. Mas faça a higienização adequada. Tem muita história da casca do abacaxi, por exemplo. Então, faz a casca do abacaxi, um chá. Ali concentra muito agrotóxico. Então, até que ponto isso está sendo benéfico para você ou Tá, não? Então, a gente tem que ter um pouquinho sim, dessa questão. O ideal é quem tem espaço, fazer uma hortinha em casa, pegar os alimentos que mais consome, né? Pensando aqui, sei lá, em São Paulo, os apartamentos minúsculos, é muito difícil ter uma horta gigantesca. Mas se você sim, puder tentar ter o que você mais consome, já ajuda, né? Já é um fator. E no próprio rótulo, vem indicando. Então, sempre que for possível, tente trazer isso. Eu gosto de aproveitar as idas na minha cidade, no interior do Rio, porque lá tem próximo tem uma roça, tem um cara lá que ele vende. Então, sempre que eu vou, eu gosto de trazer de lá. Porque eu sei que sim. lá é 100%, sabe? Ele planta, ele que cuida, não é plantação em massa. Aqui a gente não sabe, né? Fala que o ruim de morar em São Paulo é que você não sabe de onde vem nada. Você compra Exato, caro, feio e lotado de agrotóxico. Então, você tem que ir pesando, né? exato. E fazendo o link, Lê, com essa questão dos alimentos, da escolha mesmo dos alimentos, né? Uma outra coisa que está linkada também é essa questão do controle da respiração, né? De você aprender a respirar de uma maneira correta, né? Utilizar estratégias e técnicas que te ajudam a controlar a respiração, né? Busque aí por respiração diafragmática, né? O quanto que você colocar isso em prática, essa respiração atua no sistema nervoso parasimpático, ajudando nesse controle da ansiedade, né? Ou seja, tem aí a questão do intestino, da questão do cérebro, quanto que as técnicas de respiração também auxiliam muito nesse. Elas, como eu falei, elas atuam no sistema nervoso parasimpático, né? Também auxiliando nesse controle. Sim, eu falo para os pacientes, a velocidade com que você pensa é a velocidade que você respira. Então, para o que Hum, está fazendo, está num ambiente, ele, de repente, no trabalho, muito agitado, muito ansioso, muito estressante, para o que está fazendo, pega um copo de água, sai, respira, bebe aquele copo de água lentamente, tenta esvaziar um pouquinho a cabeça e volta. Às vezes é 1 minuto que você faz isso, você sim, já não deu uma resposta errada para o chefe, né? Já não brigou com o sim. colega, então você já voltou ao seu eixo, já deu uma baixadinha, né? Sim, Na adrenalina. saiu ali do meio do turbilhão, né? Eu sempre falo que é como se fosse um furacão, né? Você está ali no meio daquele furacão, né? E você fica tentando ali buscar uma resposta, e às vezes você sair por 5 minutos, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, tomar um café e dar uma volta, conversar com outras pessoas, tomar uma água, respirar, já consegue oxigenar aí o seu cérebro e você lidar com a situação de uma maneira diferente. E até dentro do consultório, na nutrição, conforme o paciente vai avançando ali em acompanhamento, eu consigo ver como que é o ambiente até familiar. Então, quem mora nessa casa? Como é essa casa? Como que é o ambiente dessa pessoa que está tentando emagrecer e está super ansiosa? É um ambiente agitado, bagunçado, com gritaria, com televisão, com criançada gritando. Estou falando que criança tem que ser muda. Mas tem ambiente que é caótico. Então não tem como a pessoa relaxar e nem raciocinar dentro daquele ambiente. Seja por bagunça, sei lá, de coisa fora do lugar, o grito, né? O ruído mesmo. Então a pessoa não tem como relaxar. Então tudo isso a gente tenta ir trabalhando até na consulta. Claro, que isso eu vou falar, ó, manda sua mãe desligar a televisão. Isso não. Mas a gente vai trabalhando e vai ensinando que automaticamente essa pessoa, eu atendo muito mulheres, então eu brinco que mulher é o pilar da casa na maioria das vezes, ela consegue contagiar tanto os outros que ela vai mudando devagarzinho e vai se sentindo menos ansiosa. Então, com mudança também no ambiente. É claro que aqui tem várias coisas que a gente pode falar, ainda tem a fitoterapia. Então, o Nutri, eu sou habilitada em fitoterapia, então a gente consegue trabalhar. Um que eu gosto bastante é a grifônia, por exemplo, que ela é triptofano. Então, você consegue melhorar a ansiedade também com a fitoterapia, que é o manipulado lá, né? Os Sim. clientes falam, doutor, o remédio que você me passou. Não é remédio, porque remédio é com médico. Então, muda muito a dosagem. A dosagem é muito baixinha que a gente pode, mas que traz resultados benéficos também. Então, quem está aí em não uso de medicamento psiquiátrico, a fitoterapia ela é um pouquinho mais segura, é algo um pouquinho
como se fosse o chá, a fitoterapia e o medicamento, né? Então, são recursos que a gente tem para tentar ir melhorando isso. E eu acho que para fechar, e o mais importante, é o acompanhamento multidisciplinar, né, Tati? Não tem como a Sim, pessoa querer emagrecer e achar que a dieta sem mudança comportamental, eu tento trazer até a nutrição comportamental pro meu dia a dia, para minha metodologia, mas eu falo sempre com os pacientes, eu não sou psicóloga. Então, às vezes eles querem desabafar, eu entendo, às vezes é sim, relevante para mim, mas é claro que eu preciso de um apoio do psicólogo, porque quem tem a ferramenta é o psicólogo, são vocês. Então, até eu brinco com eles, até algum ponto eu consigo ainda dar uma dica que um paciente fez, tenta isso, tenta, sei lá, escrever para você tirar as ideias da cabeça. Uma coisa ou outra você consegue passar, eu sempre deixo muito claro, ó, foi um que fez e outro que e deu certo. Agora, quem sim, tem, eu não vou tratar ninguém, eu não vou dar diagnóstico de nada, eu falo, não sei, não tô aqui para isso. Não fiz psicologia. Mas a gente tenta ajudar no que a gente pode, né? A gente tenta orientar nesse sentido e eu cada vez mais recomendando para psicólogo. O que você acha de um psicólogo? E nem sempre a gente pode fazer essa pergunta abertamente, né? E tem gente que ainda tem muito receio, tem um preconceito, eu não sei o que rola ali atrás, do tipo, eu no psicólogo? Jamais. Uma vez uma moça me falou que o marido dela nunca ia deixar ela ir no psicólogo. Eu falei, mas por quê? É sim. inocente. Não, É, que vai achar que eu tô doida, não sei o quê. Ainda tem muito isso, né? Muito esse sim. tabu, mas é muito Me- importante. Sim, melhorou muito, mas ainda tem bastante essa resistência mesmo em relação à psicologia. E eu vejo muito isso também, né? Muitos pacientes me falam, mas eu preciso emagrecer, mas o que eu posso comer? Eu falo, então, né? Aí vamos pensar, você fazer um acompanhamento com a Nutri, inserir, dependendo do nível, né, que está essa ansiedade, também a questão do psiquiatra, atividade física também é importante. Então, a gente precisa ter em mente que precisa de uma equipe multi, né, para te ajudar. Né, nessa questão da ansiedade, não pensar, como eu falei, né, nós somos várias partes, mas funcionando um todo, né? Então, cada um vai ter um olhar diferenciado, né? Não tem como a gente pegar um único profissional e querer resolver tudo, né? É importante. Não tá pronta, né, Tati? Então, assim, Exato. a do psicólogo, ela tem um bloqueio. Tá bom, não vou insistir. Por mais que eu acho que ela precise, que seria fundamental, ela não tá no momento dela. Então, muita gente fala, como é que eu faço para emagrecer? Tipo, para conseguir seguir a dieta? Cara, primeiro você tem que querer. Você tem que Sim, ser suficiente e capaz para falar, não, eu quero mudar de vida. sim, A motivação externa, ela é muito boa. Mas eu tenho que ser sim, capaz de me manter dentro daquilo. Por que eu quero emagrecer? É a sim. primeira E pergunta que até, e até mesmo a relação é isso. dessa pessoa com a própria comida, né, Lê? Como que é essa relação, né? Tem alguma questão, né, de buscar na comida, alguma questão, né? Tem muitas questões aí por trás para a gente olhar que às vezes a nutrição não dá conta, né? Precisa da psicologia para esse suporte e vice-versa, né? Eu já tive casos de pessoas que queriam que eu sugerisse alguns alimentos e eu falei, né? A gente pontua, não. Então vamos pensar é, um acompanhamento com a nutricionista, porque não é o meu papel. E até que ponto a autoestima, né, não está sendo afetada. Sim, As mídias sociais geram uma ansiedade porque a blogueira tal emagreceu tantos quilos e agora está aqui mostrando. E eu tô aqui, não consigo emagrecer nem 100 gramas, meu Deus, o que eu vou fazer? exato. Então essa pessoa está completamente descompensada. E a gente volta novamente ao ambiente, né? Cuide do Sim, seu ambiente interno e externo, né? exato, até a questão da comparação, né, Lê, que você falou no início. A pessoa começa a se comparar, né? Olha o corpo, né? Vê lá no Instagram a foto perfeita, cheia de retoque. Por que eu não consigo, né? Às vezes uma pessoa, uma mulher, né, que acabou de ganhar neném, exibir lá a boa forma, né? E ela se questiona, mas por que eu não fiquei assim tão bem, né? E hoje cada vez mais os procedimentos estéticos estão aí. Tem gente que não se prepara. Achei engraçado até uma paciente uma vez me procurou porque ela foi no cirurgião, queria fazer abdominoplastia. Ele mandou ela emagrecer primeiro. Aí ela, eu achei que era só eu ter o dinheiro e ir lá pagar. Eu falei, mas ele não vai fazer um trabalho que se não tiver mudança de comportamento,
vai falar que o cara que não deu certo. Ah, eu fiz com cirurgia Exatamente. tal, recuperei tudo. A culpa não Sim. foi dele, né? É, exato, sempre vai ter a nossa parte, né, Lê? Aquilo que a gente precisa se dedicar, né, para ter um bom resultado. E tem outro ponto também que eu queria trazer em relação à psicologia, Lê, que é procure manter o foco no presente, né, e evitar pensamentos muito futuros, né? É natural que as pessoas mais ansiosas pensem demais no futuro, no que vai acontecer, o que pode ser que aconteça e que na maioria das vezes, são coisas que não acontecem, né? Você só tira o seu foco do presente, coloca toda essa expectativa no futuro e o que acaba aumentando a ansiedade e a preocupação, né? Sendo que às vezes é uma questão que ela nem tem como resolver no presente, então é importante fazer esse questionamento do pensamento, tentando manter aí esse foco no presente, não antecipando os acontecimentos. Com certeza. E a gente assumiu o nosso protagonismo, né? Então, se eu quero mudar, eu que tenho que fazer. Eu não posso Sim, esperar que você faça por mim. Pode até me ajudar, mas às vezes a sim. gente tem tanta coisa em volta, mas eu não dou o primeiro passo. Então, Exato. se a gente para onde a gente quer ir, eu quero ir por isso, você não vai, né? Exato. Exatamente. E é importante também deixar claro que, pessoal, a ansiedade ela não deve ser um estado de constância, né? Não é natural que você fique o tempo todo ansioso, né? A ansiedade, em níveis moderados aí, ela surge quando em situações que não estão na sua rotina. Por exemplo, uma entrevista de trabalho, uma apresentação. No trabalho, né, uma apresentação para outras pessoas. Então, coisas que não fazem parte ali do seu cotidiano, sim, geram ansiedade, mas ela não deve ser uma constância, né? Situações que estão ali no seu dia a dia, na sua rotina, e você está ansioso, né? Então, Então, existem técnicas, estratégias para você lidar com essa ansiedade, né? Não é natural você ficar ansioso o tempo todo. isso que eu ia perguntar. Então, eu não sou ansioso, eu estou ansioso. Seria esse Exato. o Sim, pensamento, né? Se eu sou exato. ansioso, eu preciso de ajuda. Isso seria mais ou menos isso. Exato, porque assim, ninguém nasce ansioso, né, Lê? Nós temos uma ansiedade que é natural, que, como eu falei no início, ela nos protege, mas você ficar o tempo todo nesse estado de alerta, né? Por exemplo, tô ali trabalhando, tô ali com o meu namorado, tô fazendo alguma coisa, estou ansioso, né? Situações do cotidiano, né? Isso não é natural, Entendi. Bacana. certo? Tem Bom, pergunta aqui? Pode falar, Lê. não, eu ia falar, eu acho que eu falei tudo. Se alguém quiser perguntar de alguma coisa, eu ia falar isso mesmo. Sim. Eu não vi se teve pergunta, eu vi que teve algumas coisas aqui que eu não acompanhei. É, Se alguém quiser colocar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, já pode mandar para mim aí. Pode mandar as perguntas, pessoal. A Beatriz colocou uma pergunta aqui: o que podemos mudar após um trauma difícil que passamos? Beatriz, depende como esse trauma está interferindo na sua vida, né? Qual a repercussão que isso está gerando? Mas para a gente, porque assim, um trauma a gente precisa ressignificar, né? Para aquilo não interfira mais no nosso dia a dia, né? Se tem um trauma, ou seja, aquilo está interferindo na sua rotina, na sua vida, no seu dia a dia, nas suas relações. Então, o que acontece, né? Precisava aí de mais informações para entender um pouquinho melhor. Vamos ver aqui nos comentários se tem alguma pergunta. A Nutri já ia falar, minha filha vai no psicólogo. Porque acaba porque às vezes é um trauma, eu ignorantemente na minha área, tá? Você me corrija. Pode Um falar, trauma Lê. não deve ter uma receita, né? Então, eu, por exemplo, eu morro de medo de cachorro. Então, tem gente que fala, nossa, sério, até cachorro pequeno? Gente, cachorro pequeno, grande, preto, Sim. amarelo. Mas isso Gente, eu te falo, gera sofrimento, Lê? não, já me fizeram essa pergunta, mas assim, Sim. hoje não. Então, é um trauma. Eu entendo que não é. Eu falo pra todo mundo, vocês acham que eu queria ter medo de cachorro? Meu pai sempre brinca comigo. Depois de gente, o que mais tem no mundo é cachorro. Como é que você tem medo de cachorro? Mas é um trauma de infância, então não é algo que eu escolho. Quero acender a luz ou apagar a luz. Claro ou escuro? Não, agora eu vou ter medo, agora eu não vou.
Então não é assim. E não adianta a pessoa falar, pode passar que ele não morde. Na minha mente, ele vai me consumir inteira. Sim. Então, tem que buscar ajuda, né? Eu acho que não há uma. Ah, você vai lá, sei lá, tem gente que tem medo de piscina, não gosta de nadar. Joga a criança lá dentro que ela aprende. Não é assim que cura, né? É, Eu acho que leva um tempo, tem um processo ali, que você pode piorar sim. ainda o trauma dessa pessoa, né? Exato. Quando que a gente fala, né, Lei, que é o momento aí de buscar ajuda, né? Quando está gerando um sofrimento significativo para a sua vida, né? Se aquilo está, se isso está interferindo na sua rotina, se isso está, de alguma forma, modificando o percurso aí, né? Das suas questões, se isso está te gerando um sofrimento, está atrapalhando, aí é hora de buscar ajuda, né? Agora, se você não tem contato com o cachorro no seu dia a dia, isso não te gera um prejuízo, não te gera um sofrimento, então tá tudo certo. Ah, não, hoje não mais, graças a Deus. No momento não, né? Eu posso dizer assim. Tem uma pergunta aqui do Adriano: qual a importância de trabalhar com metas e sabendo que Ah, você está em busca de evolução? Essa questão, pode falar, Lê. não, ele é um paciente meu. Ah, sim. Essa questão das metas, como eu falei, Adriano, é interessante ter um plano de ação, né? Pegue uma meta grande, né? E divida ela em submetas, né? Por exemplo, preciso emagrecer, pegando aí o campo da lei, né? Preciso emagrecer 20 quilos, né? A sua meta. Como que aí você vai dividir isso, né? Ou seja, você tem que fazer. Como que você vai fazer para chegar lá? É, atividade física, alimentação, beber água. E aí, dentro dessas submetas, você escolhe uma que é mais fácil para começar. Por exemplo, aumentar o consumo de água, né? Aí você coloca lá. Então, o primeiro passo é comprar uma garrafinha, né? Aí você cumpriu essa submeta, passa para outra, né? Ah, consigo trocar o elevador do meu prédio pela escada, né? Aí outra. E aí tudo isso vai te colocando mais perto dessa meta maior, né? Que é o seu objetivo lá, perder X quilos. Só que indo aos poucos, né? Pensar nesse plano de ação diariamente, né? Não pensar só na meta grande, né? Nossa, eu preciso perder esse número de quilos, né? Então pensar em submetas acaba se tornando mais fácil. Tati, até em beber água. Tem gente que não bebe água nenhuma. Eu faço o cálculo com a pessoa, tem que beber, sei lá, 3 litros e meio de água. Doutora, como é que eu vou beber 3 litros e meio de água? Falei, vai se afogar, porque vai ser o jeito. Mas bora lá, vamos colocar a meta. E quanto de água você bebe hoje? Ah, eu acho que eu bebo 1 litro. Ah, então vamos aumentar? Eu vou incluir 1 copo de água quando eu acordar. Aí eu vou ao banheiro, vou fazer minha higiene matinal, tomar um café da manhã antes de sair de casa. Vou tomar mais 1 copo de água, então você já incluiu 2. E colocando em horários específicos, para que ao final, sei lá, de 30 dias, você tenha atingido aquela meta. Você divide ela devagarzinho, né? Igual você falou, para que seja possível. Nossa, será que eu não posso beber 1 copo de água a mais? Né? Da hora que eu me pego nas coisas, eu falo, nossa, mas é só pegar isso e colocar aqui. Tipo, é só fazer. É só beber 1 copinho de água. Ninguém vai morrer bebendo 1 copinho de água mais, né? Sim, Então, e vai começando aos 3 poucos, né? não, bebe 1 copo de água. Se você pegar mais um, depois você mais outro, porque aquele primeiro já vai estar ali como um hábito, né? Como algo da Exato. sua rotina. Então é deixar bem específico e algo bem acessível. Ah, vou emagrecer 30 quilos até o mês que vem. Não vai, com saúde não vai. Ah, mas será que eu consigo Uhum. perder 3? Talvez, se minha alimentação estiver ruim. Tô tomando muito refrigerante? Vou reduzir esse refrigerante aqui. Vou trocar por água. Então é ir criando estratégias, né? Reais, naquilo que você Exato. pode agora. Volta ao que você falou, é viver o presente, não pensar lá no amanhã. O que eu posso melhorar hoje? Sim, Eu qual é o seu posso plano de acabar ação e já pensar de na hoje? minha rotina de sono. Tem gente que vai dormir Exato. 3 da manhã, e eu acabei de falar aqui que isso prejudica. Então, por Exato. que você está indo dormir 3 da manhã? Você consegue meia-noite? Já vai ganhar 3 horinhas de sono. Então, Exato. é ir dentro da sua condição, né?
e sempre evoluindo. Exatamente. A Fátima falou assim: eu tenho uma crise de ansiedade, estou fazendo tratamento e não consegui nada sair de casa sozinha para fazer no lugar. Fátima, você já pensou na possibilidade do online, né? Então, eu não sei como que é a sua realidade, mas o online, a maioria dos psicólogos hoje fazem o atendimento online para você poder receber esse tratamento, né? Então, se você não consegue ir de forma presencial, pense nessa possibilidade. Até para nutrição veio muito forte, né? Com a pandemia, a gente Sim, a gente só podia fazer atendimento presencial, não sei como era na psico, mas a gente só podia o presencial e a partir da pandemia pôde o online. Se Deus quiser, isso vai ficar para sempre agora, porque a gente teve uma pesquisa até do Conselho Federal de Nutrição, a gente acessou lugares que a gente não teria condição de acessar fisicamente. sim, A gente sim. otimizou tempo, espaço e dinheiro e tudo para todo mundo. Porque é só ligar minha câmera. Então, eu já atendi pessoas no carro, pessoas no horário do almoço, pessoas que estavam esperando o marido no médico. Então, as pessoas às vezes se sentem um pouco inseguras, eu acho, com o online, mas veio e eu espero que para ficar, né? A gente tem resultados muito bons, creio que você também, eu Sim, sigo o acompanhamento online, que quase que 90% dos meus atendimentos hoje estão online, com sim, bons resultados. Não se sim. perde em qualidade. A gente teve que se Não. adaptar e conseguir fazer um atendimento bem legal. Os benefícios são inúmeros, né, Lê? A Psico tinha uma série de restrições antes da pandemia, mas aí com a pandemia houve aí uma abertura, né, das possibilidades, então acabou auxiliando muito e até democratizando o acesso, né? Muitas pessoas que não teriam acesso à psicoterapia conseguem através do online. Sim. E, bom, eu não tô vendo mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver mais alguma coisa, pode mandar, senão a gente concluiu. Lê, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho, onde você atende. Você falou que atende online, né? Conta um pouquinho como que funciona. E, inclusive, pessoal, depois que terminar a live, vocês vão lá, segue a Letícia, porque é muito bacana as dicas que ela dá, eu gosto bastante. E conta pra gente, Lê, como que funciona. Bom, eu atendo em consultório aí desde 2018, então trabalho com nutrição desde lá. E hoje meu foco é atender mulheres que buscam emagrecimento saudável. Aquelas mulheres que já estão cansadas de fazer dieta e recuperar todos os quilos depois, justamente porque às vezes caem em ciladas, em armadilhas, em conversas que não são reais, né? Então eu Sim, acredito muito aí na nutrição real, na alimentação prazerosa, mas que ela seja saudável e consiga levar você aos seus objetivos. Então, quando eu falo aqui em emagrecimento saudável, não trabalho só com perda de peso, também em construção de massa muscular, que também está associado a essa parte de emagrecimento, e melhora no estilo de vida como um todo, né? Eu tento olhar para o paciente não só como uma pessoa que quer emagrecer. É muito o que você falou, eu sou um ponto que essa pessoa tem que tratar. exato. Atividade física. O profissional de educação física está aí para isso, mas a gente sempre vai orientar a buscar ele. Por que você não está fazendo Sim, atividade física? Ah, porque eu não posso, mas já foi no médico? Já perguntou ao professor? Então, eu trabalho muito olhando o paciente como um todo e tentando trazer para ele esse olhar para ele mesmo, né? Então, o meu intuito com a nutrição, meu objetivo é dar autonomia e liberdade alimentar para as pessoas. Não quero que elas fiquem reféns de dieta a vida inteira. É ficar comigo sim, pelo tempo que eu preciso, mas que ela consiga trilhar seu caminho depois. Ah, eu sei que se eu sair no happy hour eu vou poder beber, comer e fazer isso, aquilo, outro, porque eu sei voltar. Eu sei que isso não faz mal, eu consigo não me torturar. Então eu tento trabalhar com essa nutrição um pouco mais leve, mais real, mais simples, mas que funcione. E aí eu sim. atendo online para todo o país e presencial também no centro de Guarulhos. Então me sigam, meu Insta tá aí em algum lugar junto com o da Tati. Senão também conseguem me achar pelo dela. E se tiver pessoal meu aqui também, sigam a Tati maravilhosa, que posta conteúdo o dia inteiro. Vocês não ficam sem saber, vocês não ficam sem informação. Que ô mulher maravilhosa, sempre que eu abro tem stories, tem conteúdo no feed, tem conteúdo de valor, não é? Não é aqueles conteúdo bobo. É conteúdo Sim. de valor. Então sigam, vocês vão aprender bastante com ela também.
Obrigada, Lê, pelas palavras, né? E eu fico aqui a minha recomendação, sigam a Letícia também. E uma coisa que teve um comentário aqui, Lê, que às vezes parece impossível emagrecer, principalmente por conta da ansiedade. Thaís, o interessante até que eu queria complementar que a Letícia trouxe é que, assim, às vezes a gente vai, em algum momento, sair, né, dessa alimentação saudável, mas não coloque isso como, então eu já coloquei tudo a perder, né? Eu abandonei a dieta, eu já estraguei tudo. Não, no dia seguinte retome, né? Não seja extremista dessa forma, né? Hoje eu fui numa festa, comi alguma coisa, aconteceu alguma coisa diferente na minha rotina, não tá tudo perdido. A semana não tá perdida, o mês não tá perdido, o final de semana não tá perdido. No dia seguinte, retome, né? Porque isso eu vejo muito no consultório, Lei, com pessoas que têm essa questão de emagrecimento, de ansiedade. Já que eu não consegui 100%, então eu vou abandonar tudo, né? E não precisa ser dessa forma. Ô, Tati, primeiro, as pessoas às vezes buscam informações, eu tenho acesso à informação de alimentação saudável, que não é saudável. Porque a saúde, ela começa aí com bem-estar físico, social, mental. Então, a sensação de bem-estar completo. Se eu não tenho social, eu não tenho saúde. Se eu não sei me comportar em eventos sociais, em aniversário, em festa, e tô falando não é saber do tipo levar minha marmita ao invés de comer um pedaço de bolo. Não. Se você não tem essa parte social na sua vida, porque você está de dieta, você não está em alimentação saudável. Você pode estar em restrição alimentar. Mas em alimentação saudável, não. É uma das coisas. Outra Sim. coisa também a ansiedade, né, que é impossível emagrecer. A gente falando de metas, pegando o gancho do Adriano lá, as metas são negociáveis. Então a gente vai junto com o paciente traçando meta. E se fosse fácil, ele não precisava do profissional. Então a gente está ali, eu falo para todos, eu sou facilitadora, meu papel é facilitar. Porque tem paciente que fala assim, você pode me ajudar com isso? Estou te dando trabalho. Não, esse é meu trabalho, né? Então a gente está aqui para facilitar caminhos e não para Exato, piorar. Então, você vai lá no Himalaia pegar o sal de lá porque é o melhor sal do que o sal que você tem acesso. Que facilitadora é essa? Então a exato. gente tem que ver o que você está consumindo. É Thaís, né? Acho que é. Isso, é Thaís. Thaís. Isso. Então, só tenha atenção com isso, Thaís. Veja o que você está consumindo. Será que isso aqui realmente é saudável? Porque eu tenho que abrir mão dos meus amigos, sei lá, no restaurante com meu namorado. É aniversário de casamento, meu marido me levou para comer rodízio de massa. Eu não posso comer porque eu estou de dieta que não pode ter nenhum carboidrato. Então, isso é saúde? Então, é isso que a gente tem que ver, né? É esse ponto Sim. de metas, de negociação e de saúde. Exato, pensando que saúde é uma coisa mais ampla, né? O bem-estar físico, emocional, espiritual, entra aí numa questão não só a questão física, né? Não só de aparência, de você emagrecer, do peso, exatamente. Isso Até mesmo. porque todo magro é saudável, né? Tem Isso, esse ponto. exatamente. Então Bom, bom, acho que eu não tô tem vendo um mais. Paulo aqui. Não sei se você viu. Deixa eu ver. Paulo? Olá, boa Mauro? noite. Fala com Boa. muitas pessoas. Pessoas padecendo, precisando de profissionais assim como vocês. Pessoas depressivas, carentes de um atendimento terapêutico, mas não têm, acredito que seja Condições condições. de pagar, De pagar, sim. completou embaixo. Então, Mauro, justamente por isso que eu e a Letícia fazemos esse trabalho aqui no Instagram, né? De alguma forma contribuir para pessoas que não têm acesso, né? De alguma maneira trazer informação, trazer conteúdo relevante para de alguma forma acrescentar, né, na vida das pessoas. E eu tenho essa questão das condições, mas o quanto tem o SUS, tem outros, tem faculdade, por exemplo, no caso da psicologia, né? Tem faculdade de psicologia que faz esse atendimento social. Então tem outras formas, né? Mas justamente por isso que eu e a Letícia estamos aqui a fim de trazer informações, né? De conteúdos relevantes que vão agregar na vida de vocês, né? A gente está fazendo aquilo que a gente consegue contribuir, né, Lê? De alguma forma. A sugestão, já que ele está aqui e gostou do conteúdo pelo relato dele, é encaminhar. A gente vai tentar deixar a live salva para Sim, essas pessoas, né? Para quem tiver acesso, ou de repente, sei lá,
ele trabalha numa instituição, se quiser colocar essa live, se quiser destacar, se quiser fazer contato para que a gente possa ajudar de alguma forma, né, Tati? Sei lá, Exato. é aqui, a gente consegue dar uma palestra, consegue ter um bate-papo. Por que não, né? Então veja como Exatamente. isso pode agregar, como a ideia aqui é justamente compartilhar conhecimento, né, para as Isso pessoas. mesmo. Quem gostou, se puder ajudar o outro, né? Ajuda compartilhando a gente, mas você ajuda mais o outro que não tem acesso a essa informação, ou sei lá, porque está trabalhando e não conseguiu ver. Compartilha para ele que você vai agregar na vida dele, né? Exatamente. É, tem aqui a Thaís, né? Fazendo o comentário, né? Do que a gente falou, que os problemas são os doces, né? Que a vontade de comer doce é muito forte. Tá aí, já está me seguindo? Me segue e me manda um oi pra gente conversar sobre esse doce aí, Sim. mulher. A Letícia, gente, coloca um monte de receita bacana lá no Instagram dela. Depois vocês olhem lá e sigam, que é bem legal. É a Rosa. Sou professora de hidroginástica, minhas alunas são da terceira idade, incentivo minhas alunas a beberem bastante água durante e após o exercício. É isso aí. Manter a hidratação Bacana, mais Rosa. principalmente no público da terceira idade, né? Que já tende a ter uma desidratação um pouquinho maior, Sim, uma dificuldade, um esquecimento, sei lá, de beber água. Então, quando tem um incentivador ali, é uma forma, pelo menos, de lembrar. O idoso pode ter, nem lembrei. Ou só toma água sim, quando bebe remédio. Não, água tem que beber ao longo do dia. Que bom. sim, sim. Então, acho que é isso, pessoal. Acho que todos os comentários e perguntas foram respondidos. Lê, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, trazer tanta informação bacana. Inclusive, eu aprendi, né, coisas que eu não sabia. Obrigado, né, por ter cedido essa hora para a gente, de trazer todo esse conteúdo. Está convidada, né, a voltar mais vezes aqui nesse modelo de live. E voltou a voltar novamente, né, nesse modelo de live. E é isso. Obrigado pela participação. Deixa seu Instagram pra gente agora no final. Tá, imagina, eu que agradeço o convite. Obrigada aí pela parceria. Acho que foi uma sintonia já. Quando a gente conseguiu conversar, já rolou, né? Verdade, foi bem legal. Fico aí, de repente a gente pode voltar. Galera que gostou, manda aí feedback pela Tati ou por mim. Sim, O meu Instagram eu vou falar aqui, mas depois pode a falar. parte deixa marcadinho para vocês também. É Sim, @corvino.nutri. Não tem muito isso. erro no sobrenome. Letícia Corvino. E Verdade. vocês encontram lá conteúdos também. Eu agradeço, tá? Pode me chamar sempre que possível. Está convidada a vir no meu também. Muito tempo que eu não fazia lives, então assim, é muito legal essa troca, esse É bate-papo, gostoso. né? É Com você e muito. com as pessoas quando interagem aqui. Então tem gente que passa por aqui, a gente vê o pessoal entrando, saindo, quem fica até o final, Sim, dá esse feedback depois. Então sim. vamos voltar. Vocês precisando de qualquer suporte também, só me mandar um oi, a gente vê. Sigam lá que a gente tenta fazer para vocês, né? Brinco Sim. é para ajudar. Então, o que for para ajudar, vocês podem mandar que eu tento contribuir. Sim. E, pessoal, quem estiver assistindo essa live gravada, né, que a gente vai deixar, vou subir no YouTube também. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, que se for em relação à Letícia, eu encaminho para ela, então pode continuar participando, mesmo que for na gravação. Tá certo? Obrigado pela participação de todos. Como a Lê disse, muitas pessoas passaram. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma na vida de vocês. E até a próxima live. Tchau, Lê. Até a Tchau, próxima. pessoal. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.